Olá pessoal, eu sou o professor Edson Silva, aqui do canal Ed Exatas, compartilhando conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a participação de cada um de vocês aqui no canal. Estamos aqui para continuar a nossa série de aulas introdutórias sobre propriedades dos materiais, abordando hoje as propriedades térmicas. Mas antes de começar, deixe o seu gostei aqui embaixo, inscreva-se se ainda não é inscrito, ative as notificações para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos e compartilhe este vídeo para fazer a comunidade crescer cada vez mais e fazer o canal bombar. Bom, gente, então vamos ao que interessa. Propriedades térmicas é o conjunto de comportamentos oferecidos pelo material ou pela substância quando submetidos a um estímulo térmico, ou seja, calor. Como se trata de uma série de aulas introdutórias, eu vou abordar apenas as principais propriedades térmicas, não vou tratar de todas. As principais são capacidade térmica, condutividade e dilatação. Começando aqui pela capacidade térmica, é a habilidade do material absorver calor. É a quantidade de calor que é necessária para fazer o material variar sua temperatura em uma unidade. Matematicamente, podemos ver aqui a capacidade térmica. ΔQ é a quantidade de calor do material e ΔT é a variação de temperatura que este material sofreu com a quantidade de calor que nele foi depositada. Um exemplo prático da capacidade térmica pode ser observado com a seguinte experiência. Imagine você levantando de manhã e vai abrir a porta do seu quarto. Quando você encosta na maçaneta de metal, você sentirá uma sensação de gelado, diferente do que acontece quando você encosta na porta que é de madeira. Por que isso acontece? A temperatura flui do seu corpo para a maçaneta de metal a fim de atingir o equilíbrio térmico, pois o seu corpo está a uma temperatura maior do que a temperatura ambiente, que é a mesma temperatura da maçaneta e da porta. Mas por que a sensação de gelado na maçaneta de metal e não na porta de madeira? Bom, o calor flui mais rápido de você para o metal do que de você para a porta, porque a capacidade térmica do metal é menor, ou seja, ele necessita de menos calor para variar sua temperatura em uma unidade do que a porta de madeira. A segunda propriedade aqui a ser tratada é a condutividade. A condutividade térmica é a transferência de calor de uma região para outra do material, segundo um gradiente de temperatura, uma diferença de temperatura. O fluxo de calor se dá espontaneamente da região de mais alta temperatura para a região de mais baixa temperatura. Como podemos ver aqui no esquema, a temperatura da região 2 é mais alta do que a temperatura da região 1. Por isso, o fluxo de calor se dá da região 2 para a região 1, segundo uma distância d através da área A. A primeira pessoa a estudar o fenômeno da condutividade térmica foi o francês Jean-Baptiste Joseph Fourier. Ele estabeleceu uma lei que leva o seu nome, é a chamada Lei de Fourier, que pode ser representada matematicamente. A lei assim nos diz: o fluxo de calor através de um material é diretamente proporcional à diferença de temperatura aí existente. Ou seja, quanto maior for a diferença de temperatura das duas regiões do material, maior será o fluxo de calor através deste material. O fenômeno da condutividade térmica é muito relevante na construção das câmaras frias e dos refrigeradores domésticos, onde o objetivo é manter a temperatura interna menor do que a temperatura externa. Materiais como alumínio, cobre, ferro e outros metais são bons condutores de calor, enquanto que materiais como isopor, tecido e plástico são maus condutores de calor e classificados, portanto, como isolantes térmicos. E são eles que compõem o revestimento da câmara fria e da geladeira doméstica. A terceira e última propriedade aqui tratada neste vídeo é a dilatação, que é a alteração
das dimensões do material segundo uma variação de temperatura. Se o material absorver calor, suas dimensões irão aumentar. Se o material ceder calor, suas dimensões irão diminuir, portanto, uma contração. A dilatação dos materiais pode ser linear, superficial e volumétrica. A dilatação linear se dá em uma dimensão, ou seja, o comprimento do material irá se alterar de acordo com a variação de temperatura. A dilatação superficial se dá em duas dimensões, ou seja, a área de superfície irá se alterar de acordo com a variação de temperatura. Já a dilatação volumétrica se dá em três dimensões, ou seja, o volume do material irá se alterar de acordo com a variação de temperatura. Cada uma dessas variações pode ser calculada segundo as equações aí vistas, em que ΔL significa variação do comprimento, ΔA a variação da área e ΔV a variação de volume. Alfa é o coeficiente de dilatação linear característico de cada material, e estes valores já vêm tabelados graças a testes feitos em laboratórios. Beta e gama possuem uma relação direta com alfa. Beta vale 2 alfa e gama vale 3 alfa. E assim termina o nosso vídeo de hoje falando sobre propriedades térmicas. Espero que tenha ajudado você no seu aprendizado e aguardo você no próximo vídeo, onde falaremos de propriedades elétricas e propriedades magnéticas. Valeu, até a próxima!